Oi pessoal do Detalhe de Mulher, começando mais um vídeo e é o terceiro vídeo que eu estou gravando hoje com a mesma roupa, no mesmo cenário. Tenham paciência comigo porque assim, quando eu consigo me maquiar e sentar para gravar e o sono da criaturinha chamado Benjamin, ele embala, eu aproveito, tá? Então não me julguem, o importante é produzir conteúdo e eu tô muito feliz de estar aqui contando para vocês coisas da minha vida, como ficou meu dia a dia com a alopécia, enfim, é uma aventura mesmo. Mas o vídeo hoje é para a gente falar sobre cílios e sobrancelha para casos como o meu de alopécia universal, ou existem muitos casos de pessoas que não perdem o cabelo, né, mas perdem aí cílios e sobrancelha. Eu tenho recebido alguns comentários sobre isso, algumas dúvidas, e muita gente que chega, eu já tenho esse canal desde 2011, né? Então muita gente chega depois e fica um pouco na dúvida, o que que eu fiz, o que que eu faço, o que que eu uso. Então eu vou fazer esse vídeo, é uma atualização aí do meu histórico de perda de cílios e sobrancelha e como estão as coisas hoje. Então quando a minha alopécia começou, eu perdi todos os fios da cabeça, mas eu já ainda tinha cílios e sobrancelha. E eles foram caindo aos poucos. Primeiro eu perdi a sobrancelha, e isso foi em 2011. Então, na época, a gente não tinha aquela tecnologia, aliás, essa tecnologia de hoje em dia, de fio a fio, que assim tem trabalhos incríveis. E na época isso não existia. Então, eu fiz uma sobrancelha, uma micropigmentação, porém ela foi inteiriça, muito parecida com o que tá aqui agora, um pouquinho mais fina ela era. Eu me casei com essa sobrancelha, é a única coisa que eu olho assim no meu casamento, eu falo, putz, podia estar diferente. Porque ela era muito fina, pra minha estrutura do meu rosto, a minha sobrancelha natural sempre foi muito grossa. E eu também fui perdendo os cílios aos poucos. Então a sobrancelha já estava resolvida com a micropigmentação. Ela foi desbotando aos poucos. Eu fiz acho que mais uma vez com ela inteiriça desse jeito. E aí ela foi perdendo o pigmento de novo, que micropigmentação é assim, né? Ela vai perdendo e você vai refazendo. Até que eu consegui fazer a fio a fio. Fiz a fio, se eu não me engano, por 3 vezes. E desde que eu engravidei, na verdade, assim, quando eu engravidei, ela já estava no momento de retoque. Eu engravidei em 2017. Ela já estava em momento de retoque. Por eu ter engravidado, eu não retoquei. E aí eu comecei a deixar ela clarear. Minha meta é deixar ela, assim, clarear o máximo possível, porque eu quero fazer agora uma sessão de laser para apagar esse primeiro decalque, porque também de tanto fazer micropigmentação, a pele vai camadas, apesar de ser um pigmento que teoricamente sai, alguns ficam mais profundos, então eles demoram mais tempo para sair. O laser tira, existe esse laser que apaga a micropigmentação para você fazer uma nova, mas como eu não tenho nada de pelo, eu quero deixar o máximo possível esse desenho ir se apagando, para depois fazer 1 ou 2 sessões no máximo, ver se eu já consigo tirar tudo, para fazer somente o fio a fio, que é o que eu acho que, assim, pro meu gosto, é o que eu quero fazer agora, sabe? Então, temos uma sobrancelha super desbotada. Não é um absurdo, assim, não é uma coisa que, ai, não vai sair de casa por causa disso, de maneira nenhuma. Mas já esteve mais bonito, já esteve melhor. De verdade, gente, assim, não me paralisa mais. O fato de eu não ter a sobrancelha e não ter os cílios, principalmente os cílios, eu vou entrar nesse assunto, não é uma coisa mais que me paralisa. Tipo, nossa, eu vou morrer de vergonha se alguém me perguntar tal. Não, eu sigo a minha vida, mas eu sei que existem resultados mais bonitos, mais naturais, né, mais realistas. Então, é esse o meu próximo passo, é isso que eu quero fazer. Então, vou deixar ela mais um tempo, ainda mais que eu acabei de me mudar para os Estados Unidos, eu não sei ainda como funciona isso aqui, eu não conheço profissionais de qualidade, tudo é um processo, né? Então não vou sair fazendo a louca, fazendo micropigmentação em qualquer lugar, porque é o meu rosto. A primeira que eu fiz lá em 2011 me causa leves transtornos até hoje, né? Porque fica aquele fundinho mais fino, ainda dá pra ver, eu ainda enxergo. Então precisa tomar muito cuidado se essa for uma decisão que você for tomar. Existem próteses de sobrancelha, mas como vocês sabem, eu não sou uma pessoa da cola, né? Eu uso
a lace no meu dia a dia com spray, eu tiro para dormir, enfim, é uma coisa assim, ter uma colinha aqui no meu rosto, eu acho que não é uma coisa, eu me incomodo com maquiagem se ela fica muito tempo no meu rosto, então assim, eu me sinto melhor com a técnica fio a fio, mas existe prótese de sobrancelha. Se você for dessas que não se incomoda, ela fica muito natural, inclusive. É só você acertar um design que combine com o seu rosto. Não é simples de achar um design que combine, mas existem muitos designs assim já da fio a fio, assim é como se fosse uma mini lace, né, de sobrancelha, e fica super bonito. Agora falando sobre os cílios, eu tenho recebido alguns comentários tipo, nossa, você não usa cílios postiço e tal? Não, gente, eu não uso. Alguns vídeos aqui no YouTube eu até apareço usando, dependendo do impacto que eu quero causar e tal, né? Mas é assim, eu coloco, gravo e tiro na sequência, assim. Eu não me adaptei ao uso dos cílios postiço. Eu uso em festas, em casamento principalmente, às vezes para gravar aqui, como eu falei, mas para o dia a dia eu saio assim como vocês estão me vendo. Ao vivo é um pouquinho mais escuro do que aparece no vídeo. A única coisa que eu percebi que de um tempo para cá se tornou até uma leveza, assim, saiu um peso, vamos dizer, é que eu não me incomodo mais de não ter nada escuro em volta dos olhos. Logo que os meus cílios caíram, o meu rosto ficou muito pálido. E até hoje, quando eu acordo, assim, sem cabelo, sem pintar a sobrancelha, sem nada, eu me olho, assim, fica aquela coisa meio doente, né, meio tal. Então eu já comecei a fazer uso de lápis, né, para preencher aqui, preencher dentro e tal. Então alguns vídeos mais antigos vocês vão ver que eu usava muito essa make mais escura, assim, para me dar a sensação de que tinha aquele escurinho em volta dos olhos, que não eram os meus cílios, mas não ficava aquela cara de doente. Mas com o tempo, então vamos pensar aí que eu tô sem cílios desde 2012, né? Então são 7 anos já nesse processo. Eu tive uma repilação, eles voltaram por um tempo, mas foi curto, né? Dentro dos 7 anos eu fiquei mais tempo sem cílios do que com cílios. Quando eles voltaram a cair, eu acho que eu cansei um pouco daquela make escura nos olhos, sabe? Porque às vezes poxa, eu trabalho em casa, às vezes eu só vou ali no mercado, ou eu quero ir dar um pulo no shopping, dar uma volta, mas assim, sem aquela obrigação. Eu não gosto de nada que eu tenha que fazer por obrigação. A lace eu coloco por prazer, porque eu acho que ela me gera um sentimento muito gostoso, assim, o fato de colocar, de fazer a fixação, de mexer no cabelo, de experimentar cortes novos, de me ver com uma cara diferente, sabe? Porque, poxa, hoje eu tô com o cabelo curto, ontem eu tava com aquela lace silicone que é mais longa, amanhã eu posso estar com a loira, enfim, eu gosto da lace, eu gosto dessa versatilidade que a lace me dá. Agora, os cílios, para mim, me dá esse peso de obrigação, sabe? Tipo, eu tenho que pôr. E como eu já falei aqui em outros vídeos, tal, a gente não tem que nada. A gente faz aquilo que dá vontade, aquilo que a gente se sente bem. E os cílios, eu me sinto tão incomodada com eles que a pessoa percebe que tem alguma coisa errada comigo, sabe? Então ele fica ali, me incomoda e tal. Pode ser que eu não tenha achado o par perfeito de cílios. É possível. Porque o que me incomoda é o peso. Então, talvez eu ache um que seja leve, longo, que lembre tal, uma cola que seque super rápido, enfim. Pode ser que sim, não tenho raiva dos cílios postiços, mas eu aprendi a aceitar os meus olhos da forma como eles são, assim, eu acho que eles continuam bonitos. É claro que eu quero que eles voltem, eu sinto falta deles, mas ok. E aí, só para terminar o assunto da maquiagem, eu tô me curtindo assim, né? É óbvio que eu não saio com... Não é que eu não saio sem nada, igual eu falei, né? Às vezes eu vou ali, já volto, vou dar uma volta com o bem no quarteirão. Eu vou do jeito que eu tiver, sabe? Eu não tenho mais essa preocupação aí de sair maquiada e tal. Mas para uma maquiagem do dia a dia, o que eu faço, né? Então eu faço a sobrancelha, aí tá vendo, tem um coloridinho assim no côncavo, tem uma iluminada aqui, tem um pouquinho de sombra marrom assim, só pra dar uma sombreadinha mesmo, pra não ficar aquela coisa muito, muito pálida, até porque eu tenho bastante olheira desde que eu virei mãe, não é mesmo? Que a gente, né,
aquela coisa e tal. Então eu rola uma olheira aqui, principalmente cedo. Então quando eu vou fazer, cobrir a olheira, automaticamente meio que eu já dou uma maquiada no olho, aí fica uma coisa muito branca. Aí eu tenho que voltar para dar profundidade e tal, e daí eu passo um pouquinho de marrom nos cantos, e aí eu tô curtindo muito dar uma iluminada aqui dentro, assim, sem nada escuro, tipo, ok, assim, sabe? Tá ok, eu me amo desse jeito, assim, sabe? Então, por que eu tô contando isso pra vocês? E por que eu decidi fazer um vídeo dedicado a isso? Porque tem muitas meninas que não se adaptam ao uso dos cílios postiço, que não se adaptam a usar prótese na sobrancelha e se sentem mal por isso. Não se sinta mal, né? A alopecia é uma condição que a gente não tem o controle, nós não desejamos desenvolver a doença, mas a forma como a gente lida com ela pode ser mais leve, pode ser mais calma. Então, se você não estivesse gostando com aquele delineador muito pesado, aquele preto muito escuro, tente outras opções, né? Pode ser que essa leveza você se sinta tão bem que as pessoas não vão notar que você não tem os cílios. Aí uma outra coisa que eu queria falar ainda sobre os cílios é o fato de eu usar óculos. Eu até fui ali buscar, ele tá meio sujo, então me perdoem, né? Mas esse óculos, ele é na verdade um óculos de grau. Não uso por enfeite, não. Eu comecei a usar porque eu tenho necessidade para dirigir. Não é muito, meu grau é bem pouquinho, mas para dirigir à noite eu comecei a forçar a vista e porque eu fico muito tempo no computador e muito tempo no celular. Então, em 2014, eu comecei a usar óculos e fez uma super diferença para os meus olhos, porque a falta dos cílios me gerava ali uma secura nos olhos, eu não sei explicar. E além de seco, qualquer coisinha que o vento trouxesse já entrava no meu olho e já irritava. Então foi uma fase um pouco difícil aí nesse processo de adaptação. Mas depois que eu comecei a usar o óculos, que de novo não foi por causa dos cílios, aliás, por causa da ausência dos cílios, mas eu notei que os meus olhos voltaram a ficar mais lubrificados e também nada mais assim, ele meio que funciona como a minha barreira, né? Eu não tenho mais aquela barreira natural, mas o óculos funciona como a minha barreira. Então, em princípio, a ideia era que eu usasse só quando eu estivesse no computador e dirigindo, mas eu notei que o uso do óculos me ajudou muito no dia a dia para isso. Ah, tá, Camila, mas eu não tenho dificuldade com vista, não preciso usar óculos. Usa um 100 grau, teste, veja se você gosta, porque às vezes é uma forma de você se ver melhor. E aí o óculos tem duas funções aí no meu dia a dia. É óbvio que não é um disfarce, não é essa a intenção, eu realmente preciso usar, mas eu normalmente escolho armações um pouco maiores, que elas fiquem na altura da minha sobrancelha. Isso é uma coisa polêmica, porque tem muita gente que gosta de armações menores, que deixa a sobrancelha à mostra e tal. Como eu não tenho a sobrancelha, eu gosto muito que o óculos fique mais ou menos nessa altura, porque já cria uma barreira para o povo que repara, entendeu? Então, já eu gosto disso. E também protege os meus olhos. Mas isso me protege de receber comentários esquisitos e pessoas reparando? Não, né? Eu não tô me escondendo, não é um óculos de sol nem nada, mas me ajuda muito no dia a dia. Inclusive, esses dias, eu tava aqui já tinha me mudado, eu tava num consultório médico e aguardando ser chamada, e sentou uma mulher na minha frente que falava português, e quando você tá fora do Brasil, qualquer pessoa que você vê falando português, você cria aquela afinidade, assim, quase que instantânea, tipo, como se, né, enfim. Eu continuo na minha, né, troco até uma ideia, realmente é gostoso, às vezes, você trocar palavras com alguém que você não conhece, mas você já tem essa identificação pela língua. Mas eu acho que a mulher se sentiu à vontade demais, e daí no meio do consultório, assim, ela tava na minha frente e eu abaixada preenchendo alguma coisa, acho que a ficha, sei lá. Aí ela falou assim, viu, eu tenho um conhecido lá na minha casa, não sei o que ele também não tinha cílios igual você. Aí eu fiz assim, aham. E continuei escrevendo. Aí ela continuou. Ai, mas ele já fez um monte de exames e não deu nada, parece que não é nada e tal. Você já investigou? Oi?
senhora, sabe? Então eu falei, olha, o meu também não é nada. E já continuei, tipo assim, não quero dar trela pra conversa. Mas eu tô contando esse episódio pra você porque eu tenho muitas pessoas que são clientes queridas do Perucas DM, né? Que é o meu trabalho de assessoria para laces. Tem pessoas que me seguem aqui no YouTube ou que me escrevem no Detalhe DM, né? Que é o meu Instagram pessoal e falam, poxa, quando alguém pergunta, eu morro de vergonha e tal. Não precisa. Primeiro, que a pessoa que tem que ter vergonha de ser tão enxerida assim na sua vida. Segundo, é uma condição natural. É isso, somos essa pessoa neste momento. Não é uma condição que a gente vai ter para sempre, mas neste momento é o que eu tenho. Então, vai dar tudo certo. É isso que eu queria falar nesse vídeo, assim, porque precisamos nos sentir bem como nós somos. Hoje não temos cabelo, não temos cílios, não temos sobrancelha. Então use aquilo que te faça feliz. Procure acessórios como o óculos, no meu caso, que me ajuda tanto por um lado como pelo outro. E assim, se ame na condição que você é, né? Que você está, porque nós temos muito mais para oferecer do que a nossa aparência, né? O nosso conteúdo é muito mais importante e é nele que está a base da vida, é ele que a gente vai carregar até o dia que a gente estiver aqui nessa terra. Então é isso, era para ser um vídeo rápido, mas eu falo muito, como sempre. Terceiro vídeo do dia, poxa, que legal que você tá aqui, que legal que você assistiu. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição, me ajudem a crescer o canal, porque olha, gente, com um filho de 15 meses, gravar vídeos e com tudo que tá acontecendo na vida, meu Deus do céu. Se inscreve no canal e me ajuda. Um beijo. Tchau.